bem-vindos a mais um episódio de No Sofá de Casa, o penúltimo dessa temporada. Tá acabando, só vai ter mais um. E a gente tá com uma convidada mais que especial. Vocês já ouviram falar muito dela, talvez vocês não saibam quem é, mas a gente já vai apresentar. Mas antes de apresentar, aqueles recadinhos para vocês não deixarem de seguir a gente nas redes sociais. Se vocês ainda não fizeram isso, depois de 19 longos episódios, vai lá no Instagram, @nosofadecasa.podcast, no TikTok, No Sofá de Casa Podcast, tudo junto, e também nas nossas plataformas digitais. Vai lá se inscrever para dar aquela força pra gente no Spotify ou no YouTube para você seguir, assistir, ouvir, o que você quiser. É isso. Nos siga no TikTok, a rede social da geração Z, com o melhor algoritmo desse mundo. Compartilhem, repostem as coisas por lá também. Se vocês não seguiram a gente até agora, Por favor, façam isso, né? Já perdeu tempo. É o perdeu mínimo. tempo. Vamos lá apresentar? Gente, vocês já ouviram muito falar dessa mulher maravilhosa que está aqui do meu lado? Desculpa todos os outros convidados que vieram antes, mas é a mais especial, tá? Não tem como. É a minha mãe. Vocês ouviram muito falar da dona Andresa. Bem-vinda, mãe. Bem mal. Linda, tia. Nossa, é uma das mais mencionadas e famosas dessas 2 temporadas. Minha mãe, a sua mãe e Cláudia. Nossa senhora. Não tem como. Em seguida, Jaqueline, Malu, Gabriel, Arthur. Mãe, bem-vindo. Prazer ter você gravando com a gente. Obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Viu? É uma honra estar aqui com vocês. Uma graça essas crianças minhas, que eu amo de paixão, né? E eu vim aqui com muito orgulho, principalmente por você, meu amor. Obrigado. É a cabeçada. Deu. Você também, querida. Sua linda. Gente, Vai lá. estamos aqui com a tia Andresa, mãe de Fê, pra falar de um tema em que o Fê vai ser quase um entrevistador aqui hoje, mas eu quero ouvir algumas coisas do que ele pensa. A gente vai falar sobre maternidade, sobre o universo que é ser mãe, o quanto é diferente pra cada uma, mas ao mesmo tempo igual, o quanto a gente ama, sofre e passa pelas mesmas coisas, mesmo quando os cenários de maternar são tão diferentes como eu acho que é o meu e da tia Andresa. Total. É isso, a gente quer falar sobre ser mãe. Já falamos aqui algumas vezes, mas acho que hoje vocês vão ouvir dela. Mamãe engravidou de mim muito cedo, foi caso de gravidez na adolescência. Numa cidade do interior, lá nos anos 90, então tiveram muitos desafios. Mas queria ouvir, mami, pra você contar pra gente como que foi esse processo do descobrir que estava grávida, numa gravidez totalmente não planejada, num susto. Como foi pra você contar pra vovó e pro vovô o processo, o que passou pela sua cabeça? Rê também não teve, foi uma gravidez também não planejada, mas em momentos diferentes. Já tava com quase 30 anos, Exato. né? Falando agora, nos anos já 2020 e poucos. Casada. Então cenários diferentes, mas queria ouvir, mami. É um tema, eu acho que assim, mexe muito comigo, né? Eu acho que vejo isso como um desafio, né, muito grande, que eu tive aí 16 anos, como o Fê falou, né? Porém, eu entendo que esse desafio foi o início do que fez o que eu sou hoje. E tenho muito orgulho da mulher que sou. Mas eu tenho certeza também hoje que tinha que ser desse jeito, tá? Por quê? Porque se dependesse de mim, eu falo isso para os meus 2 filhos, eu fosse planejar para eu ter filho, para eu ser mãe, eu nunca seria mãe. Eu também não. Eu não seria mãe. Vocês duas falam isso, vocês duas falam isso. Tia a vida toda. Eu sempre gostei muito do papel de tia, né? Então eu entendo que o Felipe veio nesse momento totalmente inesperado. Não que o João tenha sido esperado, tá? Até por conta que quando eu conheci o meu marido, né? Ele já tinha uma filha, né? E eu tinha o Felipe. Então até nós comentávamos que a família estava formada. Entendeu? Então assim, e o João também veio no susto. Na surpresa. Exatamente. Eu chorei quando eu engravidei do Felipe, aquela coisa de susto e tal. Só que assim, eu sempre tive uma coisa muito comigo de sempre... Eu nunca fiz das minhas situações, das minhas dificuldades, do meu desafio, vitimismo. Eu sempre fiz algo como desafio e assim, se é pra mim, mais ou menos assim, entrou, tem que sair. E da forma correta, né? Então assim, que seja
Tem pessoas quais fazem opção, talvez, num momento como esse do aborto. Cada um tem a sua escolha e tal. Mas dentro do meu conceito, dentro daquilo da criação que eu tive, até hoje, o aborto não era o melhor pra mim. Sim. O melhor pra mim era eu carregar e assumir e ter esse filho. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Ai, coisa mais bonita. Existem dúvidas. É melhor, não tenho dúvida nenhuma. Nenhuma. Então, assim, eu não parei de estudar, apesar de um grande preconceito. A Americana é uma cidade muito pequena, né? O que se leva muito lá é você é filho de tal? Qual é o seu sobrenome? Qual é isso? Então, assim, isso realmente, você era taxada, né, como mãe solteira. Não tinha aquele termo produção independente. Mas eu acho que até né? hoje. Mãe solo, não tinha isso. Então, assim, era mãe solteira. Nossa, aquela lá, mãe solteira. Ridículo, né? Essas coisas todas do preconceito, que até hoje existe na sociedade. Mas né? assim, nos anos 90, muito mais. Muito mais. Numa cidade como aquela e tudo mais. Aí, eu vou alongar isso dentro da pergunta qual o Felipe fez. Como foi isso pros seus pais? Eu tive isso, eu não tive uma mãe, eu tive uma amiga. A minha mãe era maravilhosa. Como eu contei isso pra ela, eu não contei, ela sonhou. Ela acordou de manhã, eu tava com dor de cabeça pra ir à escola, ela falou pra mim, você tá grávida. Você tá doida? Mas você já sabia quando ela sonhou? Você não sabia. Não. Falei, você tá doida? Ela falou, você tá com dor de cabeça porque você tá grávida. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus. Ela falou, se você fez alguma coisa, você tá grávida. Aí aquilo, tum! Fiz. E aí? Né? Eu falei, caramba, e agora? Aí eu fiquei pensando, né? E era um namoro de adolescência, porém, um namoro, assim, as famílias já se conheciam ali, aquela coisa toda. Então, assim, dentro de contexto, pra mim, tava tudo muito bem resolvido. Eu acho que assim, e a minha mãe, nesse contexto todo, ela pensava em mim e na criança. Em nenhum momento, vai casar, não vai casar? Não, em nenhum momento isso foi colocado em jogo, entendeu? Muito pelo contrário. Vamos avisar o Júnior, vamos falar, vamos não sei o quê. E deu tudo certo, tudo caminhou. E eu acho que assim, no primeiro momento é um susto, né? Claro. Você tem 16 anos, como que você vai... Mas quando... 16 anos é criança quase, né, gente? Mas é quando você olha né? pra aquilo que você fala, é algo meu. Eu tenho que passar isso, está comigo. Sou eu que vou passar, ninguém vai passar por mim, né? Então eu não deixei de estudar. E alguns amigos e algumas amigas Se afastaram. se afastaram, outros não, que eu guardo dentro do meu coração, tenho uma gratidão eterna, né? Saía grávida, né? Ia pro colégio, não deixei de estudar, não deixei de fazer as coisas, nunca tive vergonha disso. A minha mãe falava assim, não vai ficar contando pros outros, porque vai que a gravidez não vai pra frente. Eu falei, ué? Mas ao mesmo tempo, quando eu ficava assim, que alguém desfazia de mim, que eu ficava chateada, ela falava, qual a diferença delas pra vocês? Pra você? Você engravidou, mas ela também não é mais virgem. Então, pra mim não tem diferença. É porque a gente falando dos anos 90 no cidade interior, tinha muita questão da virgindade da mulher. Da Né? mulher. Nossa, tinha que casar a virgem. gravidez é a prova da não virgindade. Exatamente. Exato. Ela não era virgem, mas ninguém tava sabendo. Agora, a gravidez era exatamente. É a Então, minha prova. mãe me dava um consolo muito grande em questão disso, né? E pro meu pai, a questão não era para comigo, eu acho. Era para com a situação, tipo assim, mas como? Não vai casar? Vai ter que casar. Aí aquele lado mais, acho que do machismo, né? E aí foi quando reuniu a família toda, né? Os tios. A reunião de família. A reunião de família. Pegou todos os tios, irmãos do meu pai, irmãs da minha mãe, irmãos da minha mãe, reuniu e todo mundo começou a contar uma desgraceira da família. Quem morreu, quem não tava lá, olha o que aconteceu, o outro com câncer, o outro com isso. A hora que contaram toda a desgraceira, chegou no final, eu falei, então, Nico, a gente tá aqui para dizer pra você que a Andresa tá grávida. É que tinha um ponto também, que minha mãe é a caçula, de 6 irmãs. A minha tia mais velha, 23 anos, né, mãe? Tia Júlia, 23 anos mais velha que a minha mãe. 23 anos mais velha? Mais velha. Quando minha avó e meu avô engravidaram da minha mãe, eles já tinham quase 40. Eu sou filha temporona, né? Minha mãe teve eu com 39. Exato, minha avó já tinha sido 5, né? E meu pai tinha Já tá bom. 43. Nossa senhora. Então ele minha avó já tinha amarrado as trompas, porque na época não fazia laqueadura, né? Não, o dela não foi amarrar, filho. O dela, ela tava com o DIU. E o médico falou que ela não engravidava mais, porque já tinha tido menopausa. Aí tirou o DIU, aí foi quando ela engravidou. É que com 39 é super possível mesmo. Né? Exatamente. É que naquela época era menos. Você acreditava que era menos possível do que hoje, né? Sim. E aí veio eu. E aí contou pro meu avô assim. E pra você, como que foi? Acho que você nunca contou, né? Como que você descobriu a gravidez. Tem uma história legal também. Eu tenho uma mesma coisa que a tia, né? Assim, se fosse para planejar ter um filho, eu não seria mãe.
Acho que esse lugar que algumas mulheres falam de... Ai, eu sonhei a vida inteira, eu criança me imaginava mãe, nossa, eu casei pensando, ai, vou casar e daqui 2 anos terei um filho. Nunca foi o meu lugar. Mas eu casei e aí eu tava morando fora do Brasil com o meu ex. E era um negócio que a gente planejava ir pra experimentar. A gente queria muito ir, acho que muito eu também, ele comprou muito esse sonho. Experimentar uma temporada fora do país. E eu sempre amei muito a Inglaterra, e continuo amando muito a Inglaterra. E a gente foi pra lá. E aí chegou algum tempo depois que a gente já tava lá. E aí, assim, você chega morando numa casa, você divide casa, depois você troca, consegue morar sozinho, aí consegue, tipo, começar a estabilizar, trabalhar, entender o lugar, é tudo muito diferente. E aí a gente precisava tomar uma decisão muito importante que era, a gente vai aplicar um novo visto para ficar mais tempo, para poder trabalhar com outras coisas dentro da nossa área. A gente vai voltar pro Brasil. A gente tinha deixado o nosso apartamento fechado aqui, vendemos carro, porque não vale a pena deixar na garagem, mas nossa casa estava fechada aqui, aí era uma decisão muito importante. A gente ficou nessa de vários dias conversando sobre isso. E aí um dia eu acordei e falei, eu quero ir embora pro Brasil. Eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. E aí ele falava, cara, mas a gente veio muito porque é o seu sonho, tá aqui, tem muita certeza disso? Eu sei, ele falava, eu sei que é difícil, e é difícil, a gente pode aplicar visto e ser negado, mas assim, você não quer nem tentar. Eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Lá tem muitos Goodwills, que é um lugar que você deixa tudo, assim, sei lá, de eletrodoméstico a roupa, e aí eles dão pras pessoas, tipo, morador de rua, ou quem não tem dinheiro pra comprar, por exemplo, uma geladeira, enfim. Eu comecei a juntar tudo, eu juntei 3 malas de coisa, levei lá e falei, isso aqui eu não quero levar de volta pro Brasil, a gente vai embora pro Brasil. E aí a gente veio embora, voltamos pra cá, e aí, assim, aquela coisa de encontra um dia a família dele, outro dia a minha família, um dia uma parte de amigos, outro dia... Sei lá, ficamos uns 5 dias fazendo churrasco e Vocês bebendo. ficaram quanto tempo lá? 1 ano? Um ano e pouquinho, e churrasco e bebendo, tipo, 5, 6 dias seguidos. No 6º dia, mais ou menos, foi o aniversário da filha de uma amiga minha. E aí, uma festinha infantil, eu tomei um chopp e comecei a passar muito mal. Comecei a passar muito, muito, muito mal. E aí ele falou, não, faz 6 dias que a gente tá bebendo, comendo mal pra caramba. Eu falei, é isso, com certeza é isso. E aí, enfim, mais uns 2 dias depois, uns 8 dias depois que eu tinha voltado pro Brasil, eu fui almoçar com uma amiga minha. E aí, na hora que eu cheguei no restaurante, tinha uma farmácia do outro lado da rua. E aí eu falei, Bruna tá atrasada, vou comprar um teste de gravidez aqui, enquanto a Bruna não chega. Aí eu atravessei a rua, comprei o teste, e ela chegou. Eu falei, não vou fazer agora não, eu também não vou contar pra ela. Vou jogar aqui na minha bolsa e vida que segue. Ficamos a tarde inteira conversando, se atualizando de 1 ano e meio de vida. E aí, quando eu cheguei em casa à noite, falam, é melhor fazer o teste de gravidez de manhã, a primeira urina, xixi. nananã. Eu falei, quê? Eu não vou dormir com essa dúvida. Quando eu fiz xixi no negócio, eu falei, eu tô grávida, eu tenho certeza. Eu também, as 2 gravidezes eu tinha certeza que eu tava grávida. Eu tinha muita certeza. Na hora que eu tava fazendo xixi, por que eu tô fazendo isso? Eu tenho certeza que eu tô grávida. Aí deu positivo e foi assim que eu descobri. E aí, hoje, né, 6 anos de Leone no mundo, eu não consigo imaginar tendo ele longe da minha mãe, longe do acolhimento... Se você tivesse tido ele lá, né? Do acolhimento que só o nosso... Acho que quem morou fora, quem teve essa experiência sabe. A gente tem um sentimento diferente depois sobre o nosso lugar. Porque por mais que você se adapte, por mais que eu ame a Inglaterra, cara, o sentimento de eu tô num lugar completamente seguro é só onde a gente nasceu, só onde a gente viveu a vida inteira. Sim. Então eu não consigo imaginar tendo ele lá. Não sei que você seja muito desconectado em questão, assim, de raízes, né? Eu acho que... Pode ser. Mas eu não consigo imaginar e também não dando a oportunidade da minha mãe viver a voternidade que ela vive. Exato. Porque é muito louco pra ela, assim, né? Eles são 2 apaixonados um pelo outro, o Leone e minha mãe. É que o Leone tem com a sua mãe uma relação que eu tenho com a minha avó, eu acho, né? Você tem sua mãe muito como rede de apoio, como a minha mãe também tinha minha avó como rede de apoio. E aí cria um laço fraterno e uma coisa amorosa ali entre vó e neto que é muito doida, né? E aí acho que não dá pra imaginar como seria a vida de vocês sem essa conexão deles. Não consigo imaginar. Talvez, assim, se a vida tivesse levado pra outro lugar, talvez hoje eu teria levado minha mãe pra morar na Inglaterra, assim. No mínimo. Mas eu tinha que voltar. O Leone tinha que nascer aqui. E foi isso, assim. Eu tomava anticoncepcional.
E eu levei várias caixas de 7, 8 meses. E aí depois eu falei, não dá pra levar pra sempre o remédio que eu tomo aqui. Aí eu acho um ginecologista lá e tal. E nesse dia vou achar o ginecologista, vou procurar. Acabou. Acabou o remédio, eu engravidei assim, 1 mês sem tomar remédio. 1 mês. E falam, tem que. Eu tomava desde os 15 anos, porque quando eu fiquei menstruada pela primeira vez, era muito ruim pro meu corpo. Assim, eu menstruava 30 dias seguidos, um fluxo enorme, eu sentia muita dor, eu tenho muita cólica até hoje. Era muito forte. Então eu entrei com anticoncepcional, meu médico entrou com anticoncepcional, eu ainda era virgem. Pra me ajudar no ciclo menstrual mesmo. Então eu tomei, cara, desde muito adolescente até 30 anos quando eu engravidei. 15 anos eu fiquei tomando direto. E aí o médico falava, se um dia você quiser engravidar, tem que parar, deixar seu corpo se limpar. 6, 7 meses sem tomar remédio pra gente entender como vai estar, nananã. Gente, eu errei 1 mês de remédio. Talvez eu já tenha esse sentimento. A gente tinha que ter essas crianças pra gente se tornar as pessoas que somos. Porque eu enxergo no Leone muito... Eu ainda não acho a maternidade fácil. Eu ainda não amo a maternidade. Mas eu tenho tanto amor por aquele menino. É um negócio tão absurdo que eu tenho certeza que ele precisava vir pra mim. Não tenho dúvida. Eu acho que é bem isso que você colocou, né? Eu sempre falo pro Felipe e pro João... mamãe não escolheu ser mãe, mas a partir do momento que eu fui, eu faço muito bem o meu papel. Eu falo isso pra eles. Eu falo assim, porque assim, se eu tenho que corrigir, eu corrijo. Se eu tenho que brigar, eu brigo. E lógico que a gente tem defeitos como qualquer outra pessoa, sem sombra de dúvida, e eles também. E assim, o amor, a questão de uma mãe, tem até um episódio que vocês gravaram, que tem acho que é Gabriel, né? Gabriel. Que ele falou que a mãe dele diz, quantos filhos você tem, quantos filhos nascem, uma culpa, e é a pura realidade. Quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Exatamente, exatamente. É essa frase que ela disse. E assim, é a pura realidade. Porque tudo o que você faz pros filhos é pensando em acertar. Né? É isso. E assim, mas por um outro lado, eu tenho uma coisa muito comigo, que não é porque é meu filho tem razão. Eles sabem Só disso. Eu. Né? Cala a boca. Tá. Aí eles sabem que eu pego mesmo. Tem coisas, tipo assim, do Felipe até hoje, né? Que eu ligo, Felipe, pelo amor de Deus, olha o que você fez. Você não pensa que tem voto? Tem, sabe? Chama atenção e conversa. Como a mesma coisa com o João, como a mesma. Então, assim, eu sou muito isso. Eu vivo isso muito intensamente. Tanto pra poder apoiá-los, pra ajudá-los, pra dar amor, pra dar carinho, quanto pra corrigir. Concordo, tia. E eu não tenho medo disso. Tem muita mãe que tem medo dessa rejeição, tem muita mãe que tem medo. Que o meu filho. Não tenho. Eu realmente me imponho, eu realmente coloco o limite, eu realmente falo. Eu costumo dizer pra eles, eu vou ser centenária, se vocês errarem e tiver de bengala, vocês apanham de mim. Fala mesmo. Eu levanto a bengala e caio. Mas antes eu dou uma bengalada. Dou uma bengalada. Ela fala, eu subo atrás de vocês em árvore e dou uma surra de vocês. Exatamente. Porque eu acho que assim, mãe é um papel eterno, assim, no sentido de você... Sim. Você entendeu? E isso não significa que a gente não erra, isso não significa que a gente não tem defeitos, enfim, né? Eu acho que são essas questões. Mas eu vejo dentro desse contexto que realmente o papel da maternidade é muito difícil. Hoje, muito se falassem difícil, assim né? pra mim, você escolheria de novo? Não. Eu continuaria não escolhendo. Eu também. Eu continuaria não escolhendo. Mas, Andresa, aí você nunca mais vai ter o Felipe com o João. Não, o Felipe com o João, assim, desse jeito que tá. Mas assim, não é fácil. Às vezes, a Bia tava perguntando, você sente falta deles criança, da sua barriga? Não. Não. Enquanto eles estiveram lá. E assim, ó, eu não sou mãe maternidade. Eu sou mãe provedora. Eu gosto de trabalhar fora, eu gosto de não sei o quê. Então, assim, eu gosto de, por exemplo, pagar a escola, pagar aqueles... Lógico que isso não é papel, por exemplo, de alguém que cuida deles educar, da escola educar, mas assim, eu, Andresa, se eu tivesse que ter a escolha, né? Tipo assim, ó, eu não quero trabalhar e vou ficar na Imagina! Não é o que eu quero! Eu não escolheria Eu poderia ser rica. Eu ia falar, não, eu vou montar alguma coisa, vou trabalhar, vou continuar conciliando. Eles vão pra escola do mesmo jeito, eles vão ter... Não é meu. Em casa a gente dividia os papéis, entendeu? Eu fazia isso, fazia aquilo. Na hora de fazer a tarefa, ajudar a fazer a tarefa, na hora de ajudar a brincar, na hora de montar... Era o meu marido que fazia com eles, né, Fê? Era o pai que ensinava a andar de bicicleta, ele fazia, e eu ficava nas outras partes, entendeu? De organizar isso, Então, assim, a gente tem que entender qual é o seu papel. Eu nunca fui uma mãe, assim, de sentar no chão ali
pra você ter uma ideia, eu curto muito mais eles da idade maior. Essa idade de vocês podem ver, dessa idade do João, eu amo de paixão. Eu vou numa festa, vocês vão em casa, a gente se diverte muito, Sim. a gente canta, a gente bebe, a gente... Mas aquela coisa, eu até cuido da criança, mas chorou tua mãe, tua pai. Devolve. Devolve. Eu também não sinto falta nenhuma. As pessoas me perguntam, passa muito rápido. Passa, mas eu não sinto, tipo, um bebezinho que o dente tava nascendo, a introdução alimentar. Deus Que me chorava, livre. você não sabia o motivo. Deus que me livre, assim, pra mim ainda E continua, o João continua sendo trocou traumático 13 pra mim. dias à noite pelo dia. Foi. Misericórdia. Senhor Foi. da glória! E o João que teve cólica há 9 meses. E assim, eu não sinto a menor Felipe era falta. doente toda semana. Toda semana eu montava no carro, ia pra Campinas, do Dr. César Cavaleiro, levar esse Felipe no médico. Não é muito chato? Pelo amor de Deus. É muito chato, gente. Assim, eu não consigo romantizar a maternidade nesse lugar, porque Não, é muito trampo, né? é muito trampo. é muito trampo, e eu acho que algumas coisas me pegam muito, assim. Essa culpa, apesar de eu não conseguir não sentir, ela me incomoda muito. Exato. Ela me incomoda porque eu racionalmente penso, eu não deveria me sentir culpada. Mas ela não vai embora. E isso me incomoda num lugar, tipo... Cara, eu tenho muita clareza que eu tô fazendo tudo que eu posso por ele e mais. Mas, então por que Isso eu nunca sinto culpa? passa. E por que eu sinto culpa? Mas Isso ela nunca não vai passa. embora. Isso é muito ruim. Ó, eu vou dar exemplo. Semana passada, eu tava mal de novo com um problema de saúde. E ele vai fazer cirurgia. Aham. Eu tava me culpando caso eu não conseguisse vir pra cá. E eu sei que teria rede de apoio aqui pra ele, que não é nada de saúde, que é uma coisa assim, né? Mas assim... Na como- próxima temporada eu vou voltar cabeludo, galera. É porque ele realmente não tem muito cabelo Não agora. tem, não tem. Então, assim... Então, Vou voltar cabeludo preenchido, então. Ok, aí ok. Então, assim, ó, e nunca vai passar isso, Rê. Ai, que Nunca vai triste. passar. É. Eu acho que não. Qual que vocês consideram que é o maior desafio da maternidade, assim, de criar um filho? Pra mim, eu acho que eu pensando... Uma curiosidade que eu acho que eu nunca contei aqui, não sei se eu já falei. Eu amo Ele ama. podcast de maternidade. Eu ouço todos. Ele eu amo podcast. Ele ouve muitos. podcast. Seria uma boa mãe. Não, e assim, eu não ouço podcast de muitos outros temas. O que eu mais ouço é maternidade, sem sombra de dúvida. Quem vê pensa que eu sou uma grande mãe, né? E Malemar cuida das minhas plantas. E aí, eu acho que, ouvindo muito, mas pensando, né? Eu tenho vontade de ser pai um dia, de ter filho. Pra mim, acho que o mais difícil é formar caráter. Porque por mais que você passe aquilo pro seu filho, por mais que você ensine, você eduque, você não tem 100% de certeza que seu filho vai seguir aquilo. Até porque ele é uma outra pessoa. Mas eu Exato. acho que o caráter, ele não deixa de ser algo hereditário, que vem de Ai, berço. será, É um espírito. mãe? Não tenha dúvida. Não tenha Sei dúvida. lá. Mas você vê, às vezes nasce, tem você gente nasce. mó boa. Você fala, veio aquele pai, aquela mãe super honesta, tia, e vem o mas filho assim, tudo tipo, tantando das ideias. Mas é quando tem mas aí é irmãos e dele. todo mundo é... É dele. É dele, é da pessoa, da do DNA, pessoa, da do pessoa. DNA É isso. dele. Aí eu- É dele. Aí eu concordo. Quando eu falo berço, ele nasceu daquele jeito. Concordo. Não tá. berço de criação que ele foi entendi, criado. entendi, Quando eu entendi. falo berço, Aí sim. é que ele nasceu Com daquele quase jeito. um karma, né? Concordo. Perfeito. É disso. Você tá entendendo? Porque assim, ó, uma criancinha, desde pequeno você conhece essa questão dela. O João, ele tava uma vez com um chinelinho no mercado. Mãe, eu pus chinelo no pé, você pagou? Ele tinha 3 aninhos. Falei, paguei, filho. Você entendeu? O Felipe, quantas vezes? Mãe, eu comi o salgado de você... Paguei. Então, assim, Aham. é deles, entendeu? Por mais... Agora você fala, dentro da mesma família, você cria. Por que 2 é maravilhoso e o outro todo distorcido? É de DNA, é da pessoa. Ela vem com aquele cara. Exatamente isso. É o que ela tem que passar. Eu Não, concordo. então, é por isso que eu acho que esse é o maior desafio, assim. Porque você não sabe o que vai virar, né? É porque a maternidade... Mas pra mim, eu não acho esse o maior desafio. Não, qual que você acha? O maior desafio, pra mim, é saber... Arrumar um marido pra mim. Também. Esse eu vou deixar pra outro. Sim, Terceira acho- temporada ela volta Ela com volta. com esse episódio. Então, vamos ver. Porque olha que eu já mexi cardeirão e não sai nada. E olha, eu vou falar uma coisa. Eu vou dizer, não, assim, o maior é assim, ó, essa sucessão. O caráter, como eu falei, pra mim é de DNA, ele vem, então, e a mãe sente. Então eu já senti que os meus filhos têm. Não é porque eu não passo a mão na cabeça, só que eu vejo assim, essa questão do caminho qual você percebe a fraqueza de cada um. Você sabe qual é a fraqueza do Felipe, eu sei qual é a fraqueza do João. Então, é saber se eles vão conseguir superar essas fraquezas.
Você tá entendendo? Então, assim, por quê? Porque a gente passa por muitas coisas na vida. Aham. Você entendeu? Então, o maior desafio pra mim. Então, assim, pra mim não tem idade pra você fraquejar, pra você se frustrar, você se decepcionar. Você tá entendendo? Então, eu acho que é esse sentido. Então, a preocupação, o maior desafio é você sempre estar ali, independente da idade do teu filho, e sendo a referência pra falar. Olha, aquele é o. Nem ele sabe que você sabe qual é a fraqueza. Ele não sabe que você sabe. E você sabe a fraqueza dele. Porque você não vai falar da fraqueza. Eu não falo. Eu Mas falo você dos sabe. pontos fortes, mas eu sei. Ele querendo saber. Não. Eu acho, a minha maior dificuldade eu acho que tem um pouco a ver com a sua, assim, de querer que, de alguma forma, saber que eles precisam viver o mundo, mas proteger para que ele não sofra. E saber, assim, tipo, eu fico com o desafio comigo mesma. O quanto eu preciso ser forte, o quanto eu preciso sempre saber que eu tô aqui pra que ele possa contar comigo. Você com você, né? Eu ser a pessoa que ele precisa que eu seja pra ele. E nem sempre. Porra. Você vai tentar, e às vezes você nem vai conseguir. Porque às vezes você acha também que é uma coisa, mas não é. E isso que é muito louco, eu muito acho também, louco. né? Porque eu já mudei muito nisso. Antes eu tinha uma necessidade muito grande mesmo, de... Eu sempre interfiro, até o Felipe fala muito isso, né? Principalmente nessa conexão minha e dele, do que ele vai fazer, de não sofrer, E isso a gente vai passando. Então, o Felipe foi um primeiro passo, algumas coisas, frustrações que ele teve na vida, então eu fui dando uns passinhos pra trás. E depois com o Joan. Então hoje, ontem mesmo teve um episódio que aconteceu, que o Gilberto tava conversando, né? Aí eu virei pra ele e falei assim, amor, eu entendo, mas quem tem que resolver e decidir isso são eles. Então vamos seguir nossa vida? Antes eu não tinha essa consciência. Antes eu acabava o meu dia. Ai, o Felipe não tá bem. Ai, o João não tá bem. Ai, o Felipe não... Nossa, eu até ficava despirocada, porque eu já sou um pouco, né? Eu já, meu amor, o que você tem? Você tá irritada? Que você não sei o quê, do nada. Porque eu tava com eles. Agora hoje, não. A terapia me ajudou muito nisso. Então hoje eu olho e falo, não. Isso é o que vai fazer eles crescerem. É deles, né? É deles. Você entendeu? Então, assim, a gente precisa. Então, eu tô ali, eu acolho, eu ouço, eu falo, mas eu falo. É ele que tem... Porque daí o Gilberto falou, eu tinha vontade de fazer isso, fazer aquilo, falar não sei o quê. Eu falo, ops, não. Quem tem que resolver são eles. Quem tem que se posicionar são eles. Nós estamos errando de novo e nós já erramos com isso. É que também no fim do dia, se a gente... E dá muita vontade, né? Mesmo meu filho que tem só 6 aninhos, no universo dos probleminhas dele de 6 aninhos, a minha vontade é resolver todas. Filha, você não sabe. Mas se eu parava resolver até os busão na escola. Mas se eu tento me controlar, porque é isso. Se eu resolver todas, essa história é muito boa do busão, ele já contou aqui. Se eu resolver todas pra ele, aí ele nunca vai saber resolver. Exato. Ele nunca vai saber. Nunca, vai depender. O Felipe tinha uma dependência muito grande. Hoje eu entendo quando ele fala o Leone demais tem de também mim, de mim. demais. E posso falar? E o Joan, ele tem menos do que o Felipe. Mas quando o negócio pega, por mais que ele é assim, é comigo, é tudo comigo. Mãe, não sei o que, mãe, tudo comigo nesse sentido, sabe? Só que assim, hoje eu faço com que você precisa resolver, você vai decidir. Ô tia, aconteceu um negócio comigo essa semana, com o Leone, que eu queria saber se você que já tem filhos adultos... Como é que você trouxe isso pra eles? E como é que você falou, né? O Leone, nos 6 aninhos, né, de novo dele, pra ele, quando a pessoa morre, ela vira uma estrelinha. A pessoa morreu, virou uma estrelinha. É boa. Eu olho pro céu, vejo a estrelinha. Então, assim, o cachorrinho que morreu, ele olha uma estrela, ele fala que é o cachorrinho, tal, enfim. Aí, essa semana de noite, ele começou a falar, mamãe, quando eu for um adulto e você já vai ser uma idosa, você vai virar uma... Primeiro começou assim, com a humilhação. Uma estrela velha. Aí ele falou, aí você vai virar uma estrelinha? Aí eu falei, vou, filho, a mamãe vai virar uma estrelinha. Ele, mas eu não quero. Eu vou ficar aqui sem você? Aí eu falei, filho, mas você já vai ser adulto. Aí ele, mas eu não quero. Eu posso ir na estrela junto com você? Aí eu falei, filho, mas a mamãe não decide. Mas eu quero que você decida, porque eu não quero ficar aqui sem você. Se você for virar uma estrelinha, eu quero que seja a mesma estrela e eu fico com você lá. Eu não quero, eu quero... Aí eu falei, mas filho, falta muito tempo. Você tem só 6 aninhos, a mamãe tem só 36. Aí ele, mas já são 30 anos de diferença, mamãe. Você vai virar uma estrela muito antes de mim. O que eu vou fazer? E começou a chorar, tia.
Como é que você fala? Eu nunca tive esses Como é que você questionamentos prepara dos meus filhos. Mas como é que você prepara os seus filhos pra finitude que é a mãe? Então, eu ia dizer agora assim, ó, eu nunca tive esse questionamento do meu você filho. prepara. Eu acho que prepara um pouco, sempre amigo. Eu acho que é nosso papel preparar um pouco. Eu acho. Assim, só sim. que eu sempre... É que o Felipe tem dificuldade um pouco de falar da morte. O João também. Dos outros, da minha não tem problema. Dos outros... Realmente. O João também. Uma coisa, parece que eles meio fogem disso. Acho que é por isso que eles nem chegam nesse contexto. Mas assim, ó, isso que o Leone fez com você, eu fazia com a minha mãe. Imagina eu, que sabia que a minha mãe era bem mais velha do que eu. E tem 39 anos. E eu dizia assim, quando você morrer, eu vou junto. Você me leva junto? Falava mesmo. A minha mãe lembra disso até hoje. Aí ela fala assim pra mim, Andresa, você lembra, você falava, né? Agora ela fala assim pra mim, agora você não fala mais que você vai junto comigo, né? Agora você não fala mais que você vai junto comigo. Aí eu pego e falo assim, como que eu vou, mãe? Você tem seus filhos. Ah, mas agora, olha o que ela mudou quando as crianças eram pequenas. Agora ela fala, agora seus filhos já estão grandes. Então, no fundo, eu comecei a perceber como a idade tá chegando mesmo pra ela, que ela tá com 89. Agora começou, eu com a minha irmã André tá comentando, ela tá com medo de morrer. Ah, meu Deus. Olha a questão dela. E olha o ciclo que foi, né? Você queria ir junto, ela tentava te explicar, daí passou por um momento que, obviamente, você não quer ir junto, porque agora você tem sua vida e seus filhos. Só que você sabe o que ela fazia? E agora ela quer que ela você... não falava. Ela não... Quando eu perguntava pra ela, eu vou junto, ela falava... para que essa... E me abraçava e me beijava. Eu entendo que seja um assunto que a gente consiga... passando a segurança no sentido de afetividade. E não de você conversar com uma criança de 6 anos. Ela não vai entender. Não, ele não tem como. Eu acho que você tem que, tipo assim, nessa hora, abraçar. Nós estamos aqui, pelo amor de... Sabe? Trazer pro agora. Eu mudei de assunto, era mas isso que me eu pegou, sentia. sabe? Lógico que pega. Será que... Como é que eu preparo esse menino? Obviamente, ele vai crescer e é um assunto que tá muito latente na minha cabeça agora com 6 anos. Quando ele tiver 20, ele não vai pensar dessa forma. Por mais que ele continue me amando, é o mínimo, Leone. Ele não vai, tipo, se a minha mãe morrer agora, eu tenho que ir pra mesma estrela que ela quando ele tiver 20 anos. Exato. Eu sei que é um problema muito dos 6. Mas a gente, ao mesmo tempo, a vida é muito imprevisível. Exato. Então, tipo, me pegou no lugar de... Caralho, como é que você conversa e vai introduzindo a morte, a finitude da mãe, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, a mãe né? tem um lugar muito foda na nossa vida. E eu acho que isso também é um negócio que me pega, assim. Eu não sei... eu tenho certeza que eu não queria que eu tivesse tanta importância na vida de alguém. Porque é muita importância na vida de alguém ser a mãe de alguém. E assim, porque ó, você tem a sua mãe, você tem a sua mãe. Tipo, eu tenho a minha mãe. A gente sabe da importância da nossa mãe, da nossa vida. Eu não sei se eu queria ter essa importância na vida de um outro ser humano. É que eu acho que isso vem embutido com a maternidade, né? Não tem o que fazer. Faz parte, né? Faz parte, mas é difícil pra caramba. É difícil. E você sabe que tem um momento, tô falando por mim, tá? Que eu passei isso. Que a gente começa a ver o lado mãe, né? Mulher, pessoa. O Leone vai ver isso em você. O Felipe vai ver isso em mim. O João, e isso gera um certo conflito. Até para que haja um desprendimento do filho da mãe. Eu percebi que isso aconteceu comigo e com a minha mãe. Faz sentido, tia. Pra eu entender que ali também existe uma pessoa, uma mulher, pra você poder ter um desprendimento, porque senão você sempre fica nessa questão de força. Isso vai acontecer com os meus filhos em relação a mim, se já não acontece, e o seu filho vai ter isso com você. Você vai ver, e é natural isso, é na fase do amadurecimento. Você entendeu? Porque assim, eu tinha uma coisa, pode perguntar pro Felipe, nessa questão da maternidade, não só, mas assim, de eu ter que fazer tudo e ser tudo pra minha mãe, porque chega uma hora que os pais também invertem um pouco os papéis, e ele elege... Tá começando a acontecer comigo. E ele elege alguém como a mãe deles. E a minha mãe fez muito isso comigo. Tia, eu tenho 2 crianças, uma de 63 e uma de 6. A Rê sempre fala isso. Eu sempre falo. É muito louco. Eu queria entrar num outro assunto sobre maternidade, que eu acho que aqui a gente se encontra de novo. A gente tem muita coisa em comum na maternidade. Da nossa maternidade, que você teve o Fê, mas não seguiu no relacionamento com o pai dele, e depois você casa com o Jober, né? Sim. Como é que é achar um novo relacionamento, introduzir um filho já existente num novo relacionamento? Olha, era outro assunto que eu achava que nunca ia acontecer. Eu achava que eu ia ser mãe solo pra sempre. É o que eu acho hoje um pouco. Inclusive, eu falava pro Felipe, né, que íamos ser nós dois.
E a minha mãe dizia pra mim, você nunca mais, nessa questão de me dar força, coragem, você, filha, nunca mais vai estar sozinha na sua vida. Então, muito tempo fui eu e o Felipe. E eu tinha uma vizinha da minha mãe, que eu nem vou citar nome, que ela era mãe solo. Imagina, naquela época, lá atrás, ela teve um relacionamento, o menino não teve nem contato com o pai. E eu falava, eu vou ser igual a fulana. E ela ficou solteira há muito tempo. E eu me via assim com o Felipe. A mãe do rapazinho lá, tal, né? E então, eu me via assim, eu e o Felipe. Então, eu tive, né? E eu assim, eu não fiquei frustradona, não. Ai, engravidei, não vou ter... Muito pelo contrário, eu fui namoradeira, namorei, tive outras pessoas, conheci. Eu não me... Sabe, que nem essa moça, não. Ela se guardou, nunca mais teve ninguém. Eu não. Eu tive os meus relacionamentos e tal, mas assim, ó, eu não pensava nessa questão, tipo assim, de formar família. Eu não via assim, você entendeu? Eu acho que até por isso que a minha irmã Andréia brinca, ela falava, André, sempre terminava os relacionamentos, porque isso não me prendia um pouco. Eu acho que assim, eu precisava pensar muito na questão, era eu e meu filho. Eu tinha muito isso comigo, era eu e meu filho, eu e meu filho, eu e meu filho. Só que daí, o que que acontece? O Jober apareceu, como eu falo, que tudo na minha vida é assim. E era pra ser. Sabe? Aconteceu assim de uma forma, e aí ele tinha... E assim, eu sempre tive, depois do relacionamento com o Felipe, relacionamento com pessoas mais velhas, né? E o Jober apareceu 1 ano mais novo do que eu, pouca diferença, e depois a gente começou a se relacionar, e as coisas começaram a dar certo de uma maneira tão simples, que era pra ser. Parece que é até coisa de outra vida, sabe? Quando veio, e veio tudo isso. E daí, a primeira coisa que qualquer namoradinho que eu tinha, eu falava assim, como você faz? Eu falava, tem um filho. Tem um filho. Era a primeira, meu nome e a segunda coisa, eu tenho um filho. Eu também. Porque assim, pra mim... Amigo, se essa informação te assusta, então Tchau. você vira as costas agora. Exatamente. Nossa, Renata, era a minha segunda frase. Então tinha uns que olhavam, tipo, e nem voltava. Aquilo nem mexia comigo. Eu falava, graças a Deus. É isso. Entendeu? Vai com Deus. Então eu sempre fui assim, né? Então eu nunca escondi, era algo muito meu, né? Então assim, e aí teve o Jober e assim, ele entrou na minha vida, foi tudo muito rápido. Depois de 1 ano e 2 meses, 3 meses, a gente casou. Foi muito rápido, foi muito rápido. Uma conexão muito grande. O Felipe também se conectou muito, né? Nesse sentido, com ele e tal. Que até chama ele de pai, né? Sim. E foi uma coisa deles, ele veio falar comigo, falei, vocês dois têm que se resolver em relação a isso, né? Foram muito próximos. Então, acho que isso... E eu também nunca tive problema também do relacionamento anterior do pai do Felipe. Pra mim, isso nunca foi problema. Você entendeu? Foi tudo, por mais que... Foi tudo muito bem resolvido desde sempre, bem resolvido. Né? Eu acho que eu e o Júnior fomos um canal pro Felipe ver. Apenas isso. Entendeu? É essa que é a questão. E tá tudo bem. Tem uma aranha. Papagaio louro. Então, assim, são essas questões que ficou muito... Então, pra mim, isso ficou muito resolvido. E como o Jober abraçou muito essa causa, como ele foi muito pai, porque antes de um marido pra mim, eu falava, eu quero um pai pro meu filho. O que é um pai pro meu filho? Não é no sentido de substituir o pai dele, aquela coisa, no sentido, tipo assim... Precisa entender, ter a responsabilidade e respeitar meu... Não vem com essas coisas que tem muito padrasto por aí que não faz o papel. Eu jamais admitiria isso. E eu acho que tem uma coisa nesse lugar que é... Pro cara que começa a se relacionar com uma mulher que já tem filho... E eu acho que o inverso também, assim... Precisa entender que a prioridade sempre vai ser o filho. E você sabe o que o Jober falou? Ou deveria, né? Ou deveria. Mas você sabe o que o Jober falou? Que isso foi o que mais chamou a atenção nele. Gente, assim... Em mim, que ele fala... O que mais chamou a atenção em você era o seu elo de maturidade, que você sempre mostrou pra mim que a coisa mais importante pra você era o teu filho. Isso mostrou o perfil de mulher que você era. É isso, porque, assim... Cara, a gente pode ter o relacionamento mais sério do mundo. Se meu filho tá precisando de mim... Eu paro aqui e vou resolver o que eu preciso. Dúvida. É meu filho. Não tenho... E a pessoa abraça com você, né? E aí, é isso, eu acho que é esse lugar. Você entendeu? Não, vamos lá, vamos não sei o quê. Eu vou junto, a sua prioridade é a minha prioridade, vamos junto. É exatamente. Como foi pra você, Fê, ver a sua mãe, que vocês tinham essa conexão tão dupla, a duplinha, entrar o Jober?
Porque eu fico pensando também, como seria pro Leone, entendeu? Eu não lembro muito, assim, sendo muito sincero, eu não tenho muita lembrança desse momento da chegada, né, do pai Gilber na minha vida, porque eu acho que eu era novo, eu tinha 5 para 6 anos, então eu não tenho muita clareza exata desse momento. Era 98, você tinha 4, você tinha acabado de fazer 5 anos. Exato. Então, tipo, eu não tinha muito. Não tenho muito essa memória. É que, como minha mãe falou, acho que foi tão natural e foi uma coisa, acho que também muito respeitosa, de fazer uma introdução ali aos poucos e entendendo, que eu acho que não foi uma questão, e foi uma troca muito genuína também entre eu e ele, assim, sabe? Foi. Desde o começo. Então, acho que nunca teve não teve um incômodo, né? Tanto que não demorou muito pra eu... Eu lembro como foi, assim, não demorou muito tempo pra eu sentir vontade de chamá-lo de pai, sabe, assim. Então, eu lembro quando eu chegava e falava, mãe, o pai, o Jober, ele tá aqui, chamaria assim, eu posso chamar ele de pai, se eu quiser? Aí ela falou, você tem que perguntar pra ele, e aí você tem que resolver com ele. Aí eu fui, perguntei pra ele falou, lógico que pode, vai ser um prazer. E aí foi, então acho que foi uma relação que se criou de uma forma muito natural, né, assim, já falei algumas vezes que nunca tive um contato tão próximo com o meu pai, né, biológico, apesar de ter muito contato com a família dele, tinha, assim, eu nunca vi minha mãe e meu pai biológico brigarem, por exemplo, assim, quando eu era pequeno, por conta de guarda, de pensão, de nada, nunca vi, sempre foi um relacionamento saudável. Quando meu pai... ele mudou pra São Paulo também, eu era muito novo. E quando ele ia pra Americana, que às vezes ele passava a me pegar ali, uma vez do ano que ele ia pra lá, que a gente ia se ver, quando ele ia em casa, ele também já tava num outro relacionamento com a minha ex-madrasta, que é a mãe da minha irmã. Eles passavam em casa a me pegar, eu lembro quantas vezes eles entravam. Os 4 tomavam cerveja e conversava. Os aniversários do Felipe a gente sempre fez, sempre chamando, mesmo depois do Jober. O Jober, o pai do Felipe, depois também veio a Samanta, sabe? Todo Sim, mundo, a gente então sempre nunca. fez assim. Então eu não fui uma criança de pais separados que cresceu vendo os pais brigarem. Conflitos. Nunca vi. Tiveram, mas depois que eu já era adulto, muito pela relação que se formou entre eu e meu pai, assim, um pouco, que veio do lugar da minha mãe até de querer proteger algumas coisas, de algumas coisas situações que aconteceram depois. Mas antes, assim, eu nunca fui. Então acho que foi tudo muito natural. Eu não tive uma questão, tipo, vou perder minha mãe. Não tive. Eu acho que eu me senti um pouco mais enciumado quando minha mãe engravidou do meu irmão. Sim, Quando minha mãe engravidou, eu tinha 10 anos. Mas aí é outro lugar, né? Um outro lugar. Aí eu tive um pouco mais aquele ciúme de filho. Mas como eu sempre quis muito um irmão e sempre tive muito essa coisa de ser apaixonado pelo meu irmão, foi uma coisa muito rápida. Foi uma coisa meio no início da gravidez. E ele demonstrou. Então ele demonstrou porque ele não queria ficar na escola, aí ele queria vir embora todo dia, daí eu falei, tá acontecendo alguma coisa. Aí eu fui conversar com a professora, com a psicopedagoga, pra entender o que tava acontecendo e tal. E aí a gente chegou, daí a professora perguntou pra ele, Fê, aonde você queria estar agora? Ele falou, dentro da barriga da minha mãe. Pronto, descobrimos onde nós íamos. Entendeu? Aí a gente falou, daí eu falei, viu, mas... Até hoje eu quero estar lá. Nossa, difícil foi esse a mundo. última vez na minha vida que eu tive paz. Se puder voltar até hoje, eu escolho, volto. Então, eu vejo que é esse contexto, assim, em questão. Mas, assim, eu acho que o Jober também foi muito acolhedor nesse sentido. Ele é um cara maravilhoso, né? Ele embarcou comigo, sabe? Sim. Nessa situação de estar junto comigo, com o Felipe, aquela coisa. Ele embarcou nisso. Então, eu acho que fez toda a diferença, né? Quando e se, né? Porque reza por mim também, eu arrumar um namorado, ele vai conversar com o Jober. Isso. Eu boto eles pra conversar. Coloca Jober ensina. Isso. Tem um outro ponto que eu queria trazer também, a gente já tá indo ali pro final do episódio, mas uma coisa que eu queria muito falar, que eu e minha mãe já conversamos algumas vezes, mas eu queria também ouvir, porque eu acho que eu nunca perguntei também diretamente a ela, que é a questão da minha sexualidade. Você ia perguntar isso. Tia, a nossa intuição de mãe nunca falha. Não. Nunca. Como é que é a sexualidade do Fê? Você já sabia? Sempre. Ela fala que sempre. Até ele beber, assim, engatinhando, tal, não. Mas aí quando ele começou, a troca ali, tipo assim, ó, de 2, 3 anos, quando você daí começa as escolhas do seu brinquedo, de personalidade, não sei o quê. Felipe nunca gostou de carrinho.
O Felipe, pra ele não brincar, aí ele chegava às Ele primas, não ele gosta roubava ele não toda. gostava de carrinho quando era criança e ele não sabe dirigir um carro adulto, né, tia? É, bem isso, bem isso, bem isso. Ai, que exposição. Pô, amigo, Não foi pra mim que ele puxou nisso. essa é a verdade. Nem vou contar pra quem, não vou Não vamos expor terceiro. É. Aí, olha só, ele brincava. Pra ele não ter que ficar brincando de boneca, ele não tinha boneca o tempo todo, então ele brincava com cabo de vassoura, com cônico, e ele tinha os melhores brinquedos. Porque, tipo assim, ele tinha de todo mundo lá em casa e tinha de toda a família do pai dele, que davam tudo pra ele, né? O Felipe foi muito mimadão nesse sentido, de todos os lados. Porque fazia muito tempo, a cara dele, fazia muito tempo Não tinha uma criança. que não tinha criança, né? Então, assim, tanto os avós paternos quanto os maternos, as tias paternas quanto maternos, todo mundo fazia de tudo, né? Depois ainda veio meu sogro, né? Também fazia de tudo, porque eu não posso falar. Meu sogro também, Silva. nossa, não posso falar, até o lado. Então, assim, eu sou muito sincera nesse sentido de realmente que ele foi muito acolhido. E dentro dessa situação toda, disso qual eu tô colocando, a mãe, ela não se engana. Não. E assim, esse negócio, é uma coisa que eu falo assim, as pessoas falam, é uma doença. Meu Deus, eles nascem assim, pelo Ai, que amor doença de Deus. gostosa. Da puta. Então, assim, é uma coisa. E olha só, ele, menina, assim, se vestia, pegava os colar da minha mãe, os saltos, os vestidos dela, e rebolava na frente da televisão, e fazia bocas, eu falava, Felipe! Para com isso! Porque, querendo ou não, por mais que você saiba, é o teu papel de mãe, querendo ou não, educar, né? E Segurar. tem o lugar da proteção. Da proteção. Eu acho que não era uma questão de educação, eu acho que era uma proteção, porque justamente por isso, né, por nunca gostar de futebol nem nada, já falei algumas vezes, na escola era um ambiente era muito excluído, ruim né? pra mim. Então minha mãe falava, meu Deus do céu, como que eu vou... Vai que ele vai fazer isso na escola. Você tá entendendo? Ele vai ser mais excluído. Então eu tinha essa preocupação. E ele fazia. Aí eu falava, aí vai pro lado da avó. Mãe, pelo amor de Deus, eu não tô aqui, ele fica com você, não deixa ele fazer isso. Deixa o menino! Mano. Olha o Ney Mato Grosso, que coisa linda! Mãe, o Ney Mato Grosso aqui. O que tem? Eu falo, espírito não tem sexo, deixa o menino. Filha, só faltava amarrar os trem nele, daí daqui a pouco ela botava faixa na cabeça dele, daqui a pouco... Você entendeu? Chegava em casa, a cara dele tava de um jeito. Ele pegava todos os apetrechos dele, jogava numa caixa, no outro dia ele montava tudo de novo. Então sempre foi assim. Até hoje a gente pega as fotos, né, Fê, vê, dá risada. Criança viada. Cinturinha quebrada. Eu gostava de usar camisetão e não usar bermuda pra parecer vestido. Você sabe qual foi a fase mais difícil pra mim disso? É o conflito que eu percebia que ele existia na adolescência e eu assistia tudo. Então, Você eu vai ia em esperar o tempo dele palestra, também, né? eu ia mas aquilo, eu queria entrar dentro dele e falava, Fala! pode ser, É. pode ser você. Pode. Então, assim, ó, eu via as palestras, chegava e falava, filho, a mãe viu uma palestra que a menina sofreu um acidente e morreu, depois ela veio falar pro pai dela, que o pai dela não aceitava ela, porque ela era gay. Mas a mãe não tem essas coisas. E você tem que falar. E o Felipe, quando ele fica nervoso, o que ele faz? Ele ri. Ele ri. Ele ficava rindo e falava, Felipe, eu tô falando com você. Ah, tá bom, isso aí, você entendeu? Mas assim, é aquilo que ele tava tentando se encontrar, aquela coisa toda. Quando ele veio falar, eu falei, filho, eu já sei. Eu falei pra ele, a única coisa que eu quero é que você mantenha seu respeito. Do mesmo jeito que eu acho que é feio um hétero com essas coisas. Ah, porque eu sou hétero, eu vou sair pegando todo mundo. É a mesma coisa que eu penso em você, vou cobrar de você essa educação em questão. E não dar risada, porque é biscatinha. Eu dei risada. E se eu souber, vai ficar de castigo. Até hoje eu falo pra ele. Eu lavo a boca dele com sabão. E aí, eu falo isso pra ele. Do mesmo jeito que o que eu mais me preocupava e que eu me preocupo é a sociedade. Que é ridícula e essas coisas que você vê da agressividade ainda que tem, de pessoas ofenderem, né, o homossexual. Então isso mata essa sociedade. Tem uma... E é engraçado, porque a minha mãe fala até hoje, assim, que ela fala assim, ai, filho, até hoje a gente fala, né, você sempre me pediu pra fazer balé, eu nunca deixei, a mamãe devia ter deixado, porque tinha justamente isso. Ela já viu que eu passava na escola, que era muito, assim, eu tinha época que eu não queria ir pra escola mesmo, assim, porque eu sofria, eu nunca fui muito próximo de meninos, eu sempre gostei muito mais e tinha mais afinidade até com as meninas. Então eu gostava de Sandy Júnior, eu gostava de Ruge, eu gostava tudo que meninos não gostavam. Sim. Não é que era de menina, eu gostava do que os meninos normalmente não gostavam.
E a gente já falou isso aqui um pouco, né? Que tem a ver um pouco com a criação que eles recebem em casa também, Exatamente, né? exatamente. Você tá gostando de Sandy Júnior? Não. Não, troca a música. Vai colocar o Homem-Aranha aí pra assistir. Exatamente. Então acho que tinha um pouco isso da proteção, né? Mas em casa eu não ligava. Imagina. Não, Ele assistia, ele tinha Xuxa. Minha mãe, eu tinha boneca da Xuxa. E eu deixava ele levar. E eu deixava ele levar tudo na casa da avó dele, de não sei o que. Às vezes ele falava, meu pai falou que não é pra me brincar de boneca, não sei o que. Eu falei, fala pra você pra dormir. É isso. Tia, e como é que foi ter um segundo filho depois de engravidar aos 16? 10 anos depois da primeira gravidez vem a segunda. Aí, sabendo, porque assim, Renata, eu tenho muita, muita certeza que eu não conseguiria ter outro filho. Muita certeza, tia. Por conta do que a gente já falou um pouco aqui, assim, de não se identificar na maternidade, das dificuldades que a gente tem. Como é que você encarou? Foi mais leve ter o João? Assim, ó, eu vou falar pra você o que eu falei. As duas, pra mim, foi susto. Quando eu engravidei do João, eu chorei. Eu chorei diferente do Felipe por conta das situações, né? Sim, São questões diferentes. diferente. Mas eu chorei. Enquanto o Jober sorria, eu chorava. Aí eu cheguei na casa da minha mãe chorando. Minha mãe, por que você tá chorando? Eu falei, porque eu tô grávida, eu não queria ficar grávida, eu tô construindo, mas isso que eu queria, eu já tenho filho. E fiquei falando. Eu acho que eu trouxe muito também do que eu... E assim, Renata, todo mundo fala que gravidez não é doença. Pra mim, gravidez foi doença. Eu quase morri nas minhas duas gravidez. Passo muito mal. Eu pareço um cachorro louco, babando. Pra você ter uma ideia, eu fiz laqueadura na gravidez do João. Eu fiz, até o João iria fazer, né, a vasectomia. Quando chegou lá, eu fiz, falei, pode fazer. Porque assim, eu passo muito mal. Passei muito mal. Não, pra mim é uma experiência do tipo, é traumática mesmo. É traumática. Eu Então, também assim, pra mim, esse contexto todo, eu falei, nossa, eu vou passar tudo aquilo de novo. E eu tava numa fase que eu tava construindo, a gente tava na casinha, tem que adaptar. E por que isso? Porque eu tava tendo muito problema com o anticoncepcional. Eu tinha uma dor de cabeça muito forte, subia a minha pressão, precisei tirar. Aí eu falei, então tá, então preservativo e também fazer o método tabelinha. Aí a minha tabelinha hoje tem 23 anos. Foi o primeiro mês. A tabelona ali, ó. Tá ali, sentada com a namorada dele ali, a tabela. Primeiro mês. E do Felipe também, assim, como dizia minha mãe, né? Igual eu, né, tia? Sentiu o cheiro de cueca, engravidou. É isso. Quando eu fiz a laqueadura, foi... Dá o microfone, até eu que o aqui, Jober ó. fala. Quando eu fiz a laqueadura, foi a melhor coisa. Nossa, eu imagino que seja Um alívio, né? Um alívio. Saber que não tem a menor possibilidade, eu quero. Agora... Mas, você sabe que esses tempos atrás, minha mãe falou, nossa, minha menstruação tá atrasada, Eu falei, aí fui no Google e falei assim, existe 1% de chance de engravidar, e eu comecei a tirar sarro dela lá. Aí, nesse meio tempo, a minha tia mais velha ligou pra mim, nossa, André, sabia que eu achei que você tava grávida? Isso aí que você tava grávida? Creio. Aí ela falou assim, pelo amor de Deus, se eu tiver que fazer um teste de gravidez nessa altura da vida, eu mato vocês. Eu dou pra eles, cuidado. Dou pra eles. Você não quer tanto um filho? Quero. Maternidade, o podcast, já sabe tudo. Não, então assim... E hoje, Rê, dando continuidade e respondendo a sua pergunta, eu sou muito sincera, mas muito, muito. Tudo o que me aconteceu, nada eu mudaria. Nada mudaria. Porque assim, aonde eu estou hoje, né? Eu acho que é uma das melhores fases na minha vida. Assim, a minha família. Acabou de fazer 50 anos, uma os festa meus linda, maravilhosa. Então, assim, tudo que eu conquistei na minha vida profissional, tudo que eu conquistei na minha vida pessoal, eu sempre trabalhei fora, sempre, sabe? Então, assim, um momento muito importante também da vida dos meus filhos, eu percebo o Felipe, né, na vida profissional dele, Joa também muito bem com o Jober na empresa. Então, assim, isso, eu sou muito realizada. Então, assim, nada poderia ser diferente. Eu acho que se algo fosse diferente, não estaria tão bom quanto está hoje. Sim. Eu acho que é essa a questão, Você né? tem 5 irmãs, né? O Fê tem o João e tal. E às vezes, como a gente bem sabe, mãe e mulheres, tudo é uma pressão sobre nós. Tudo. Tudo é maior. E aí, hoje menos que eu tô solteira, assim, mas assim, ainda assim eu ouço. Você não vai ter outro? Casar de novo pra ter outra criança? Não vai dar um irmão para o Leone? Porque a coisa mais legal do mundo é ter um irmão. Eu tenho 3 irmãos. Você tem 5 irmãs. E é realmente eu sei disso. E eu já me peguei nessa culpa. É uma conexão que você realmente não tem como mais ninguém nesse mundo. O irmão, que você compartilha as mesmas dores, as mesmas coisas do pai, da mãe. É realmente uma conexão muito única ter irmão. Ainda assim, eu sei muito claramente que querer que o Leone tenha, talvez, a experiência de ter um irmão, não é
Olha, motivo suficiente pra eu ter um outro filho. Ah, não, Porque o filho lógico. é meu, não é o irmão do Leone, é o meu filho, exato. entendeu? Antes de ser eu irmão acho do que Leone, a é seu filho, gente pô. taxa tanto essa Deixa coisa o pai de dele ter outro família, de filho. irmão. O Você pai dele pode ter outro filho, ele vai ter um irmão. Tá tudo bem por isso, mim. Não tem problema. Mas eu acho que hoje, pra você trocar um relacionamento com alguém, não precisa ser irmão. Eu acho que a sociedade hoje... Faz Eu vou muito ser sentido, sincera, tia. eu vou ser muito sincera pra você, tá? Eu já vivi muitas coisas em questão das minhas irmãs, tenho afinidades com uma mais, outras menos, outras mais próximas, assim, faz parte da vida. Eu acho que são ciclos que vão se encerrando. Mas, assim, eu seria tranquilamente uma filha única, viveria, porque, assim... A vida hoje é tão dinâmica que dá pra contar às vezes que eu tô lá, vejo uma irmã que a gente até divide um problema. Nossa, Às vezes eu divido muito mais com alguém próximo, que é uma amiga, que é alguém com meu filho, do que... Você tá entendendo? Não, faz muito sentido. E assim, é a sociedade que taxa isso, né? Então assim, você não vai namorar? Aí você namora. Você não vai Vai Você não vai casar? casar? Vai casar, você casou. Aí você não vai ter filho? Vai ter filho. Aí você vai ter filho. Aí não vai ter neto? Oh, Não vai ter o segundo? Porra, mas me deixa um pouco. você entendeu? Nossa, então faz é a muito- sociedade que exige isso. Nossa. Nossa, mas não vai casar na igreja? Ah, não vai casar não sei na onde? Mas não vai casar... Nossa, mas faz muito sentido o que você tá falando. E acho que, assim, obrigada, tia, mesmo. Porque, cara, é verdade, assim, eu tenho 3 irmãos. Um que eu falo uma vez na vida, outra na morte. Um outro que mora... Adoro, tenho uma paixão Aí seu filho absurda, vai ter irmão pra ter assim. mas mora na Espanha. Não vejo há 2 anos. Um que mora mais perto, a gente tem alguma relação. Mas se eu fosse dizer, tipo, com quem você tem relação de irmão hoje, são pessoas que não são meus irmãos de sangue, que é o Fê, a Jaque. Você tá entendendo? Malu. Você tá entendendo? Total. Então é isso que eu falo. Então, assim. Pega o Leone na escola pra mim. Quem diz que esse negócio, sabe? Eu fiquei muito tempo nessa crença, né? Muito ali, eu acho que de família. Ai, porque irmão tem que conviver. Ai, porque a família tem que estar Não junto. tem. Ai, não tem. Não tem. Não tem. Tem que respeitar. Se for pra estar junto e pra não respeitar e pra ter alguma coisa, é importante que você esteja distante. E nessa distância você tem o quê? Carinho. Aham. Você tem um pensamento positivo. Você deseja tudo de melhor pra pessoa. Que tá tudo bem. Adianta estar ali perto e ter vira e mexe uma situação que desagrada um ou outro. Sim. Que se alfinete, que não se respeite. Não tem porquê, né? Pra quê? Não tem porquê. Exatamente. Não tem porquê. Faz Pra se sentido. amarrar no que a sociedade diz que é família, né? Exatamente. Pra ver uma cara. relação que muitas vezes não é saudável, que te faz mais mal do que bem, não, né? é isso. Tipo, quando eu era criança, assim, falando de família, né? Minha família, tipo, minhas tias, era uma familhona, se juntava pro Natal, não sei o quê. Mas isso acabou hoje, você percebe? acabou. E assim, aí... Quem que tava no Natal no final de semana, Então, no final do ano por na minha muito casa? tempo eu fiquei pensando, nossa, mas o Leone não vai viver essa magia do Natal e não sei o quê. Cara, Vai em outros E formatos. ele não viveu? semana passada ele me falou, a gente vai passar o Natal americano esse ano? Ah lá. Será que será, eu juro por Deus que ele falou, será que a Bia vai chegar mais cedo pro Natal, pro Papai Noel chegar antes? Não 2 horas da manhã? Ó, ele lembrou Eu tudo. juro que ele falou. Será que a Bia consegue ir antes pro Papai Noel não chegar às 2 da manhã? Eu vou pra Americana nesse Natal? Você Cara, entendeu? Tá bom, tá criada a memória É de Natal isso, dele. é isso, Com exatamente. vocês. É isso. Faz entendeu? sentido. Faz sentido. Bom, pra gente encerrar, Mami, com todos os convidados que a gente tem nessa temporada, a gente tem um jogo que chama Isso Não É o Jogo. Inclusive, fica aqui mais uma vez o pedido do patrocínio pra gente. Tá muito legal esse jogo. A gente Não, é uma carta que a gente vai tirar e a gente vai ter que responder aqui o que tá na carta. Cada coisinha tem um tema que aí você escolhe a carta. A laranja é revelação, aí tem coragem, confiança e construção. Revelação. Revelação? Então vai. Tira, escolhe uma aí, ó. E aí nós 3 vamos falar sobre. Ai, meu Deus. Eu não consigo ler que tô sem óculos. É. O Felipe também não. Nossa. Dá pra Aliás, Renata, então. Já li aqui já, bocuda. Fica assim, ó. Olha, uma carta boa, essa nunca tinha saído. Compartilhe um conselho que te fez mudar de alguma forma. Nossa. Nossa. Eu vou comer enquanto vocês estão. Eu acho que eu vou seguir esse último que Vai. eu falei agora. E foi um conselho até de terapia, né? O meu também é de terapia. Quem diz que você precisa... Tipo assim, ó, quando você perdoa, você precisa conviver. É diferente, né? Né? Seja família, seja o que for. E isso fez todo sentido pra mim. Porque perdoar não significa que você precisa conviver com a pessoa. É.
Tem uma... Então, assim, eu segui muito isso. E não é só a terapia, porque depois eu fui ouvir, tem o padre Fábio de Mello que fala isso, tem outro que fala aquilo, tem outro que fala aquilo. Então você fala, poxa, eu tava fazendo errado. Eu sou muito fã... Eu vou explicar porque vai parecer nada a ver, mas eu sou muito fã de true crime, de histórias de crimes e tal. E eu assisto muito podcast, leio livros e tal. E... Enquanto uma maternidade, a outra true crime, ó. Disso que não tem filho é que tem filho. Mas o que eu ia dizer é que é muito comum nas histórias dos familiares das vítimas dizerem, eu perdoei o assassino porque eu precisava. Porque enquanto eu não perdoei, eu vivia... a minha vida era viver odiando ele. E eu precisava voltar a viver, e eu precisava que a minha memória sobre quem morreu, sobre quem ele matou, sobre a minha vida fosse sobre mim e não sobre ele. Sim. Então, perdoar, eu acho que tem muito a ver com isso. É tipo, eu perdoei aquela situação e aquela pessoa porque eu quero que volte a ser sobre mim e não sobre ela. Eu não quero que a minha vida seja rodeada sobre odiar essa pessoa. Sim, exato. Mas longe de significar que você tem que conviver. Exatamente. Longe. Mas assim, é o que eu falo. Aí você tá dentro de uma situação na qual eu vim de uma criação, né? E o Gilberto também fala isso, que veio... porque a família tem... Não, então a gente começa a trabalhar as questões. E ele falava isso pra mim. Por que falou isso? Quem não sei o que? E ele até falava, o meu pai, eu não lembro do meu pai. Ele viveu um tempo com a família dele, depois eu lembro que ele foi seguir a vida dele, que não sei o quê. Então assim... E a vida do meu pai caminhou. E é verdade. Quando você para e pensa, é a pura realidade. Faz a diferença, né? Total. Sim, O João, meu filho, o João é muito prático. Ele fala poucas coisas. Ele é ariano, né? Perfeito. Mas tem hora que ele vira e fala assim, mãe, esse negócio, família, não sei o que. Que hipocrisia do caramba, nunca conversa. Uma outra coisa que eu acho, né? Tipo assim, falo pro Felipe direto. Felipe, velório pra mim teria que ter convidado. Verdade. Não vê a pessoa há 20 anos viva, vai no velório e vê morta. Exato. Pra quê? Pra quê? Reza pra pessoa na sua casa, reza viva, reza morta. Pronto, tá tudo certo. É isso. Eu vou compartilhar meu conselho, que eu acho que eu tenho tentado muito pôr em prática, que são dois... São quase três ali que estão conectados, que é entre aprender, colocar os seus limites e aprender a se dar o valor para não aceitar migalha, acha o equilíbrio. Eu acho que esse que eu tenho tentado, mas é tão difícil, cara. É muito difícil isso. E olha... Nossa, não sei se eu tenho um conselho que me mudou. O meu foi esse. Me mudou muito, porque pesava Foi muito mesmo. pra mim essa questão de A família. família da minha mãe é. Minha mãe Nossa, sofria. sofria demais. Ela sofria, tipo, porque um sobrinho ficou chateado, ela chorava. Eu falava, mãe, pelo amor de Deus, bora, vai, sabe? Tipo, porque E eu minha ficava irmã... plantando essa semente o tempo todo em todo mundo. Fulano é seu pai, fulano é sua irmã, fulano é seu periquito, fulano é seu... Ai, meu Deus do céu, parecia Madre Teresa Calcutá, filha, dá licença. Eu tava aqui pensando, eu não sei se é exatamente um conselho, mas é uma coisa que eu ouvi de muitas pessoas quando eu tava no meu processo de separação e depois também, assim. Porque o Fê me ouviu falar muito isso, assim. Do periquito. Eu fazia isso, não fazia? Tá vendo por que eu puxei, gente? Eu sentia que terminar o relacionamento era um fracasso, eu me sentia fracassada. É. E aí eu ouvi de muita gente, e até eu acreditar, e hoje eu realmente acredito nisso. Que é, cara, necessita muito mais coragem você sair de um lugar confortável pra ir pra um lugar que você não sabe, especialmente com um filho pequeno, do que fracassar, assim, tipo... Por que é fracassar? Você vai considerar 10 anos de relacionamento um fracasso? Mas Teve partes boas, né? Foi bom, continuou, tá tudo bem, acabou. Mas eu sentia, tipo... Só os meus que duram 2 semanas. E com essa, muito obrigada. Isso sim. Gente, esse é um tema que eu... É a terceira temporada. Vamos, pra gente finalizar, faça o seu apelo pros pretendentes mandarem Fala os bem bonito que eu currículos. vou fazer esse corte. 1 Eu minuto não e sei 6. nem o que 1 hora e eu faço. 6. Não, agora eu vou finalizar a minha parte. Eu quero agradecer vocês novamente pelo convite, que linda. tá? Agradeço mesmo. Quero falar também um negócio pra Eu você. quero agradecer demais pela minha oportunidade de vida, porque assim, eu acho que a gente tem que agradecer isso, né? Eu Com acho que certeza. isso é muito rico, né? Na espiritualidade, eu quero agradecer demais pela minha oportunidade de vida. Por ser quem eu sou. Eu falo que eu tenho 2 filhos maravilhosos, 2 bênçãos, assim, que amo demais os meus filhos. Eles são... Nada precisaria melhorar. Até os defeitos deles, porque, assim, eles são maravilhosos. E
E eu tenho uma gratidão imensa também pelo meu marido. Porque ele faz toda a diferença. Ele realmente embarcou nisso como... ele é um excelente pai de família, é um excelente homem, uma hombridade, uma honestidade, os valores dele, os valores do Jober valores de homem de antigamente, sabe? Aquela coisa de realmente que... De honra. De honra. Palavra. Sabe? De palavra, muito honesto, muito... Então, assim, eu me sinto muito feliz, né? Eu acho que, assim, eu sou muito abençoada. Né? E aí, meus filhos trazem as companhias tudo junto, né? Lindos, maravilhosos, né? Muito obrigada por me acolher na sua família, mesmo. Meu filho, inclusive, que Um fofo. ama vocês todos. Queria dizer que desde que eu te conheço e que o Fê trouxe você pra minha vida, você me inspira muito como mãe. Ai, que delícia. Mesmo. Você é um espelho pra mim de como a maternidade pode ser legal, leve, feliz. Obrigada. De como os filhos, mesmo adultos, ficam próximos. Não tem dúvida, a gente precisa disso. Você me inspira muito como Ai, mãe. que mesmo, bom, que delícia. mesmo. Muito Delícia. obrigada por topar. Obrigada, Tá aqui viu? com a gente, sua linda. Ai, mãe, eu agradeço. Eu sempre falo que eu só sou o que eu sou porque eu tenho a mãe que eu tenho. Eu só tô onde eu tô porque eu tenho a mãe que eu tenho. E é parceiro de vida, não só dessa, tenho certeza de outras que já vieram. Sim. Você é minha pessoinha. E de vez em quando eu falo, eu vou sumir, vocês não vão me ver. Mas isso, não sei o quê. mas isso aí vem no briefing de mãe. Vem no briefing de mãe. Não, Aí some, gente. Aí eles tiram um sarro mais ou menos de mim, Joana, e fala, meu Deus do céu. Some nada. Vem aqui mandar um beijo pras nossas pessoas. Vem mandar Vem um cá, beijo João, pras aparece aqui falar oi. pessoas. Ah, Ele tá que chegando da tem? academia, vem aqui falar O oi, nenezinho gente. do Felipe, gente. Esse que é meu nenê, ó, gente. Olha aqui, ó. Esse aqui, que são meus babies, o amor da minha vida, esses dois, os amores da minha vida. Ele é o cara que... Vem aqui, ó, na frente, ó. Vem aqui na frente da volta do sofá, que senão não vai caber. São os amores da minha vida, esses dois. Esse é o cara que eu Não, tenho... vai ter- Gente, vai ter que fala a ser- vai ter que verdade. vir Eu no tenho que sofá. aguentar, eu tenho que aguentar. Gente, fala a verdade, os dois são a minha cara, né? Não. Olha, Parecido. falta de educação. Mesma gente. lata. Iguais, olha só. Os dois. Mas o olhinho deles são iguais. São, os São. olhares são Olhares meus. Gente, pelo menos os olhares, tá vendo? Ó, pequenininho. Se você tá só ouvindo, você vai ter que pôr o vídeo aí pra ver agora como a gente tá aqui, tá? Bom, encerrando esse episódio com 1h10 quase de duração, que vai ser em corte esse, vai Vai sem corte, inteiro, eu acho. Vai inteiro. Gente, agradecer, mamãe, mais uma vez. Muito obrigada, Muito tia, por obrigado. Também te amo, Nenê. Obrigado pela participação, coisa mais Ai, que linda. coração de geração Melhor parte Z. do vídeo. Ah, cala a boca, moleque. E a gente se vê na semana que vem no último episódio da temporada. Muito obrigado e até lá, né? Gente, lá. meu filho Felipe tá procurando um marido. Eu tô procurando um nouro, por favor, gente. Se candidatem. Tá difícil. né? Meu marido, o Jober, falou que ele faz a festa do casório. Ó, a festa tá paga, por favor. Exato. A gente tem que ser padrinho, né, João? É, Tá? Vou pensar Porra, no caso de Porque vocês. o meu filho João logo vai casar. Minha norinha tá aqui, ó. Lindíssima. E aí a gente já pode fazer a festa dos dois tudo junto, mas a gente precisa do nouro. Tá faltando só uma parte só. Gente, obrigado e até semana que vem. Beijo, Tchau. gente. Ei!